Olá, bom, tô chegando no final do meu prazo para ler todos os livros que eu tinha começado no final do ano passado. E quem lê livro também quer comprar livro. Não deveria, mas então, eis meu book haul. Eu não sei como é que se fala isso em português, mas enfim, eu separei aqui os livros que eu lembro que chegaram a partir de janeiro desse ano, ou que eu comprei a partir de janeiro desse ano, que eu ganhei, enfim. Livros de janeiro pra cá. Vou começar pelos de Kickstarter, porque eu não lembro quando foi exatamente que eu comprei, mas chegaram esse ano. Primeiro, O Príncipe Feliz e Outros Contos Infantis, do Oscar Wilde, da editora Cartola. Eu estou em dúvida se eu leio esse primeiro e depois leio o meu Retrato de Dorian Gray, ou se eu faço mais óbvio, leio o primeiro Retrato de Dorian Gray e aí leio esse aqui. Mas, de qualquer forma, ele não está nos planos para este ano. Nem ele, nem o Retrato. Outro que chegou esses dias e está numa edição lindíssima, Góticas Brasileiras. Uma organização do Ismael Chaves e da Ana Paula Araújo dos Santos. Minha dissertação de mestrado foi sobre contos de terror brasileiros. E eu li várias coletâneas, várias antologias de contos antigos de terror, por autores como Machado de Assis, enfim. E aí alguns nomes eu reconheço, então a Júlia Lopes de Almeida, que é basicamente a prata da casa em termos de mulheres no terror, nacional, de época. Tem a Crisanteme também. Eu lembro de ter lido um conto dela, um ou dois, não tenho certeza. E assim, é muito legal ver vários nomes que eu não reconheço. E assim, é uma edição muito bonita, da Grifo. E talvez ela esteja nos planos para esse ano. Talvez, eu ainda não tô... A gente vai falar disso quando eu falar de catábases, mas eu ainda não tô recuperada do meu mestrado. Então as coisas assim às vezes me dão um gatilho leve. Apesar de eu gostar muito e ter vezes que eu sinto falta de reler algumas das coletâneas ou alguns dos contos que eu li pro meu mestrado. E está para chegar, em algum momento, eu sei, a tradução do manuscrito original de Frankenstein. Que eu acho que foi a última coisa que eu apoiei no Catarse. E que faz eu me perguntar se eu quero ler Frankenstein agora ou se eu quero ler o manuscrito primeiro e deixar Frankenstein para o ano que vem. Eu me pergunto se eu vou ficar com uma overdose de Frankenstein, de Mary Shelley, se eu ler os dois juntos. Mas o manuscrito vai chegar também em algum momento. O próximo livro tava indo tão bem, eu achei que eu não ia ter que editar nada. Tava indo tão bem, porém eu me esqueci o nome Monteiro Lobato, porque na minha cabeça ele tá com um rótulozinho de racista chato. O próximo livro, ele é recente, eu comprei ele recentemente, porque eu vi um post no Instagram e me deu ciricutico. Eu vou me arrepender, igual me arrependi com o filme do Ursinho Pooh? Talvez.
Eu tenho dois sérios problemas. Eu acho releituras interessantes, então eu sempre vou atrás de releituras. E dois, eu adoro releituras de terror. E essas duas coisas sempre me decepcionam. Toda vez que eu pego alguma coisa de releitura, eu me decepciono. E toda vez que eu pego uma releitura de terror, vídeo, filme do Ursinho Pooh, eu me decepciono ainda mais. Mas quando eu vi, já tinha comprado. O Sítio de Marcos Barcelos, da Faro Editorial, promete uma visão aterrorizante sobre a obra de Monteiro Lobato. E eu fiquei muito curiosa. E também promete que Pedrinho casou com a Narizinho, o que é meio estranho, já que eles são primos, mas... ok, né? Cada um, cada qual. O único livro do Monteiro Lobato que eu li foi para a escola, há quase 20 anos atrás, e era, acho que Aventuras de Emília, uma coisa assim. Não era o Rei Nações de Narizinho, era um livro específico sobre a Emília. E eu odeio a Emília. Eu odeio a Emília. E ao mesmo tempo, ela me dá medo. Não a versão que eu conhecia do livro, do livro e da série de TV que eu via, que era do começo dos anos 2000, que a Isabelle Drummond era a Emília. Aquela Emília era bonitinha, inegavelmente irritante. Eu tinha vontade de arrancar o estofamento dela inteiro, mas era bonitinha. Tinha medo da Cuca, mas atualmente eu acho que ela estava completamente certa. E além disso, eu tive um jogo em CD-ROM de Rei Nações de Narizinho, que era todo animado, era muito bonitinho. E como era focado na Narizinho, a Emília dava para aguentar a Emília. Aí eu comprei essa releitura. Veio com essa Emíliazinha aqui. E assim, quando eu olhei o nome do autor, a hora que o livro chegou, eu fiquei, peraí, cara, eu tenho outro livro desse cara. E eu tenho mesmo, eu tenho O Horror na Colina Harrington, que é o primeiro livro dele. E eu até comecei a ler em algum momento, que eu não sei quando, em algum momento entre 2023 e 2024, porque tem um marcador de Declínio de um Homem, do Junji Ito. E aí o meu objetivo é, este ano ainda, ler primeiro O Horror na Colina Harrington e depois O Sítio. E ver se... Eu tenho uma história sobre o meu medo de Emília. Às vezes, muitas vezes, minha avó ligava. Eu morava no mesmo terreno que a minha avó. A gente morava em casas separadas, mas no mesmo terreno. Às vezes, vovó ligava de noite para falar comigo. Eu era criança. E aí ela falava, oi, Teté, aqui é a Mimila, sua amiga, a Emília, Mimila. Aquilo me dava um pânico, um terror. E eu ficava, vó, pelo amor de Deus, vó, para. E ela se recusava. A minha avó gostava da Emília. E não passava pela cabeça dela que eu achava a Emília uma criatura detestável, abominável. Assim, a Emília é tudo o que há de pior num personagem infantil.
É tipo Peter Pan. É tudo que há de pior. É tudo que há de pior. Faz você entender por que um adulto tá querendo eviscerar uma criança. Se é que dá para considerar o Peter Pan criança, quando ele estava sendo criança já há 1000 anos, né, gente? Mas enfim. Aí a minha avó, às vezes, me dava um apavoro como Emília. Não era coisa boa, mas era de coração. Beijo, Gabi. Aí agora, não estão na ordem, mas eu juntei todos os livros que eu ganhei de aniversário. Todos os 3. E tá uma lista eclética, tá diferente. Tá diferente. Eu ganhei do meu namorado Horror Store, do Hendrix, né? Red Hendrix. Tem uma vibe, dizem que tem uma vibe Backrooms. Eu acho a capa e a contracapa incríveis. E é sobre uma IKEA, uma Tok-Stock assombrada. A Tok-Stock em si é a fonte do terror. Eu acho que nem ela não é nem exatamente assombrada. Ela em si é a entidade, a entidade que está causando o horror da história. E assim, olha isso que legal. É muito legal. E aqui, ó, a foto do Grady Hendrix está como se ele fosse um funcionário dessa Orsk, que é a Tok-Stock aterrorizante falsa. Então, estou com muita vontade de lê-lo, mas ao mesmo tempo me pergunto se não é melhor eu terminar o House of Leaves primeiro. Ainda do meu aniversário, isso foi no final de abril, o meu amigo Balu e a esposa dele, Bruna, me deram a edição de 10 anos do Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Que eu já queria ler 10 anos atrás. Aí esse ano eu fui ver o filme, gostei bastante. E agora eu vou ler o livro. Esse eu não abri, eu segurei minha mão para não abrir, mas a vontade de abrir o livro é muito grande, gente. Esse é um dos livros que eu peguei a sugestão no canal da Tati Feltrin, há muitos anos atrás, várias tretas aí, e várias tretas das quais eu só sei marginalmente, eu tava desconectada da vida nessa época, mas foram livros que foram indicados e ficaram comigo. E aí, como teve o filme, ficou ainda mais comigo do que antes. E sem falar que tem se eu não me engano, o único personagem que tem nome aqui é o cachorro, a cachorrinha, a Beta. E eu achei isso muito legal, até porque ela é uma boiadeira australiana. E um dos cachorrinhos que eu sigo no YouTube é uma boiadeira australiana também. A boiadeira australiana brasileira, a verdadeira Ana Castela, né? Enfim, animada para ler esse aqui, não sei quando, então não vou nem tirar do plástico para não estragar. Um que lerei esse ano, sem falta, lerei este ano. Já vou dar uma pista. Olha aqui, que amor. Esse marcador, ele não é funcional, mas ele é um amor. Essa edição linda que eu ganhei dos meus amigos Carol e Mikael, de A Hipótese do Amor. Eu lembro que eu tava comentando com a Carol que eu queria muito ler. Olha essas bordas. Que gracinha. Olha isso aqui. Que fofo. Sem falar que é todo
que eu super queria ler A Hipótese do Amor, porque todo mundo adora a Ellie Hazelwood, eu não sei porquê. Só que quando eu fosse ler, eu queria comprar a edição bonita. A Carol me fez essa surpresa, ela me deu a edição bonita. E sim, o plano é começar a ler para o segundo semestre. Assim que eu terminar o Catábases. Eu tenho certeza que eu comprei esse livro entre fevereiro e março. Ecos da Floresta, da Liz Moore. Eu ouvi as booktubers americanas que eu sigo, ranquearam ele muito bem nas reviews de fim de ano delas, de livros que elas mais gostaram. Achei a tradução do título esquisita. Realmente, eu comprei em algum momento de março. Sim, esse é outro livro que eu gostei do título, aí eu fiquei encucada. Em inglês é The God of Woods, o deus das florestas, o deus dos bosques. E ficou Ecos da Floresta. Eu cheguei a ler um pouco dele aqui, inclusive estava procurando esse marcador. Eu cheguei a ler um pouco dele e gostei do que eu li até agora. Mas eu cheguei à conclusão de que eu precisava ler as coisas que eu falei que eu ia dar se eu não tivesse lido até o final desse mês. Eu comecei. Então, assim, esse é um forte candidato a ser continuado, sim. Estamos em junho. Junho é o que? É mês do orgulho. Eu estava entre este livro e Psicopata Vitoriana. Eu tenho intenção de adquirir Psicopata Vitoriana antes que o ano acabe. Mas esse livro, essa edição tá muito amorzinho. É um livro que eu já tinha desistido de ler, mas aí eles fizeram uma edição muito linda, então simplesmente... Ai, tá de ponta cabeça, ó o mico. Eu simplesmente tive. Eu fui obrigada. É holográfico, gente. Não me deem nada holográfico. Olha que lindo isso. Nada holográfico, nada com arco-íris, nada com frufru, nada. Não me deem. Não me ofereçam firula. Eu amo uma firula. Olha que lindo. Olha que lindo. Vem com um marca-página, um adesivo também holográfico e veio com essa bolachinha aqui, esse prop de bolachinha. Tá escrito Pitaia de um lado, que é a editora, e Simon do outro. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, porque eu nem gosto de Oreo, mas... acho que vai ficar guardado junto com os meus outros chaveiros. Esse é um que agora... ele tá na minha lista para ser lido desde que ele saiu e eu ainda era adolescente. E agora ele vai ser lido. Ele vai ser lido, é isso. Aconteceu, gente, aconteceu. A Psicopata Vitoriana perdeu, lançaram uma edição muito mais bonita que ficava aparecendo no meu Instagram toda hora. Eu tive, gente. Eu não pude, eu não... Mês do orgulho. E sabe qual é a criatura mais gay de todas as criaturas sobrenaturais? O vampiro. Esse foi uma indicação da Clara Madrigano, a autora. Gosto muito das coisas que ela escreve. E aí eu fiquei vendo, e quando eu fui na PocCon esse ano, o autor tava lá.
Então, Apetites Vorazes, de Andrew Santos, é uma história sobre vampiros queer. E eu amo vampiros, e eu amo uma viadagem. Por favor, gente. Só faltou ele ser holográfico. Eu estava relutante em comprar este livro porque quando eu li a sinopse, eu pensei, esse livro vai me... Eu vou ler esse livro e eu não vou ficar indiferente. O que eu acho que é uma coisa boa, porque talvez a pior coisa que possa acontecer é você escrever alguma coisa e a pessoa ler e falar 2,5 de 5. Dá para passar de ano. E depois nunca mais pensar no que você escreveu e simplesmente esquecer. Sabe, eu acho que já que você está se arriscando, então vai e seja muito, ou muito ruim ou muito bom. Só não seja medíocre. E eu falei isso pro Andrew. Eu falei, putz, cara, eu quero comprar o seu livro, mas ao mesmo tempo eu penso que ele vai me fazer passar muita raiva, tanto para bem quanto para mal. E eu ou vou amar este livro, ou eu vou odiar esse livro. E eu não quero ler um livro porque eu vou odiar o livro. Sabe? Eu não quero, eu quero... Sabe, eu já fui uma pessoa mais rude com as coisas que eu dizia em resenhas. Então eu parei de fazer resenhas e fazia só históricos. Até que um dia alguém ficou bravo com o histórico que eu fiz e criou um perfil falso para ficar me atacando no Scooby. E aí eu comecei a me abster. Então assim, Andrew disse que quer saber se eu passar raiva. Então eu serei honesta, mas se eu não gostar do livro, eu não vou fazer uma resenha. Porque eu acho que nesses casos é melhor deixar para lá. Inclusive já perguntaram se eu nunca estudei história, porque uma vez eu disse que eu não gostei de um livro sobre judeus que viajavam no tempo. Não era pelos judeus, não era pela parte de matar o Hitler, era só que, em retrospecto, eu penso muito nesse livro, chama O Livro Secreto, acho que chama O Livro Secreto. Eu penso muito nesse livro porque ele é justamente sobre a maldade que a gente não consegue ver. O fanatismo que se alimenta de uma sociedade que parece que está estável. E assim, eu só não curti o livro na época. E eu cheguei à conclusão de que eu não curto... especialmente eu não curto romances históricos sobre Segunda Guerra Mundial. Mas eu não sabia disso naquela época, eu só sabia que eu não tinha gostado daquele livro. E aí falaram, você nunca estudou história? Estudei, eu só não gostei do livro. E foi assim que eu deletei meu primeiro canal de YouTube. Por causa de um babaca. Cuja opinião não importa. Enfim. Eu ganhei um pôster irado com esse livro, que eu não sei onde tá, eu não sei onde eu guardei. Então... E Andrew me assinou o livro. Então, eu tô animada pra ler esse aqui. Tô animada. Porque vampiros e viadagem, gente, é tudo de bom. Aí, esses últimos aqui, eles não são a aquisição mais recente.
mas estão entre elas. Um livro que eu não queria ler porque eu achei que seria difícil, mas aí traduziram para português, eu finalmente tenho, Entre Fogo e Sangue. Em inglês é Between Two Fires. Entre Fogo e Sangue, que é um horror medieval. E eu estou muito interessada nisso. Vocês já viram, né? Deu brinquedo novo na minha mão, eu fico, meu Deus, agora é meu brinquedo favorito. Eu tô tipo isso. Eu tô quase começando 15 livros ao mesmo tempo e tendo o mesmo problema que eu tive que me levou a delimitar um tempo para eu terminar de ler os livros que eu tinha começado. Enfim, muito bem avaliado pelas booktubers americanas, inglesas que eu sigo. E é um horror medieval. Isso é muito diferente. Eu tô muito curiosa. E tem mais horror. Esse aqui já faz um tempão que eu queria comprar. É o Slewfoot, que tá como a Fábula das Bruxas, dessa pessoa que tá como Bron. Não sei quem. Uma fábula de magia e mistério, triunfo e terror. Também foi muito recomendado pelas... É uma youtuber específica que eu sigo, uma ruivinha, que ela lê muito terror. Porém, esse aqui também foi recomendado pela Mother Horror, que é uma conta do Instagram que eu curto muito. E o Slewfoot já tinha sido recomendado por essa ruivinha que eu esqueci o arroba, e por uma outra youtuber que agora não lembro qual que era. Era a Michaela Sed, talvez. E ele é lindo, gente. Ele é lindo e tem vibes enormes de A Bruxa, o filme, com a Anya Taylor-Joy, que é um filme que eu acho boníssimo, gosto muito. Então, estou me segurando porque eu quero ler esse também. E eu aproveitei, né, que tava R$10, porque às vezes ele deixa de estar R$10 e eu me arrependo, e comprei A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Já sei que ele vai ser igual aquele Os Sete Enforcados, do Andreiev. Eu li Os Sete Enforcados, ele mudou minha vida para sempre, gente. É um livro... Eu não entendo como aquele autor... Assim, eu entendo perfeitamente por que aquele autor em específico morreu como um indigente. Porque ele vinha com umas verdades muito fortes, assim. A mão tremia para escrever umas verdades. E, inclusive, eu tenho uma coletânea do Andreiev, que foi um amigo do meu pai que fez que me fugiu a palavra, mas ele que pôs dinheiro para que essa coletânea fosse traduzida para português. E eu tenho que ler em algum momento, porque eu gostei do Andreiev. Enfim, mas nesse caso aqui é Tolstói. Este ano talvez seja o ano dos russos. Eu li Dostoiévski, entre uma leitura obrigatória e outra que eu tinha dos livros que eu comecei e não terminei, li Dostoiévski. Gostei muito, foi para terapia. E agora Lev Tolstói. Eu acho que eu tenho o Tolstói, é do Guerra e Paz. Se for, eu tenho Guerra e Paz. Eu sei que Crime e Castigo é do Dostoiévski. Tenho Crime e Castigo também.
Ai, não sei, muitas coisas que eu quero ler, desse jeito fica difícil. E terminando este mês, teremos resenha de catábases e o resultado final do meu experimento ler X livros que eu comecei no fim do ano até a metade do ano. E é isso, o vídeo ficou horrivelmente longo, mas pois é. E eu volto com a resenha de catábases logo mais. É isso. Se cuidem, me continuem lendo.